Larissa Ferola, muito obrigado a todos pela presença. Está com você a palavra, Clarissa. Muito Tá. obrigado, tá, Boa querida? noite. Boa noite a Boa noite. todos. Obrigada, Hélio, pelas suas palavras carinhosas e pela oportunidade que você nos dá mais uma vez. Eu vou aqui compartilhar, deixa eu achar aqui. Tanta coisa aberta, né? Pronto. Estão vendo direitinho? Deixa eu aumentar aqui os Sim, slides. pode aumentar isso. Ótimo. Então, hoje nós vamos falar de um tema sempre muito oportuno para nós. Escolhemos a passagem do óbolo da viúva, né? Que está registrado nos evangelhos, e nós vamos refletir à luz da doutrina espírita em torno destes ensinamentos. Bom, para começar, eu trouxe aqui um livro muito interessante, uma mensagem que está no livro Pontos e Contos, de psicografia de Chico Xavier, pelo espírito Humberto de Campos, que adotou depois o pseudônimo de Irmão X. E nessa mensagem, o nosso querido Irmão X ele vai ampliar para nós o que se deu de fato naquela história que ficou registrada nos evangelhos, conhecida como o óbolo da viúva. Então ele vai um pouco além, né, trazendo assim para nós essa pérola. Nós que somos espíritas temos tanta oportunidade de rever, né, o evangelho então sob uma nova luz. Então, bom, o irmão X conta que no Templo de Jerusalém, naquele dia, estava muito movimentado e que as pessoas se aproximavam célebres daquela grande arca de doação, o conhecido gasofilácio. E eis que Judas estava muito impactado, observando então cada pessoa que vinha fazer sua contribuição para o Senhor. Então ele vai comentando, cada pessoa que chega, ele não consegue se conter. Então ele diz: mestre, Jeroboão, o negociante de tapetes, entregou 20 peças de ouro. Então Jesus lhe replica: abençoado seja Jeroboão, porque conseguiu renunciar a excesso apreciável, evitando talvez pesados desgostos. O dinheiro demasiado, quando não se escora no serviço aos semelhantes, é perigoso tirano da alma. Então se aproxima uma outra figura de nome Zacarias, e Judas novamente comenta deslumbrado: Zacarias, o velho perfumista, sentindo-se enfermo e no fim dos seus dias trouxe 100 peças. Bem-aventurado seja ele, disse o Cristo em tom significativo. Mais vale confiar a fortuna aos movimentos da fé que legá-la a parentes ambiciosos e ingratos. Zacarias prestou incalculável benefício a ele mesmo. E assim vai se desdobrando a história, né? Personagem após personagem, e nós sempre recomendamos que quem puder possa também não conhecer este relato, possa buscar o livro na íntegra, porque além desta passagem temos muitas outras tão interessantes quanto, mas trouxemos aqui alguns exemplos apenas. Eis que, então, após um desdobramento, né, de algumas observações de Judas, chega uma senhora que já é uma figura conhecida nossa dos evangelhos, a viúva pobre. Então, irmão X relata que naquele instante adentra no templo uma viúva paupérrima, a julgar pela simplicidade com que se apresentava. E a mulher humilde orou e apresentou 2 moedinhas ao fausto religioso do santuário célebre.
Então, muitas pessoas que estavam lá riram, irônicas, mas Jesus se apressou a esclarecer. Em verdade, esta pobre viúva deu mais que todos os poderosos aqui reunidos, porquanto não vacilou em confiar ao templo quanto possuía para o sustento próprio. Eis então que, no final, né, irmão X então nos acrescenta que quando todos haviam já se retirado e a sala fica vazia, adentra uma nova personagem, uma escrava já envelhecida, cansada, de passos vacilantes, que veio atender os serviços de limpeza do templo. Ela se movimenta rapidamente, recolhe algumas flores, absorve os detritos deixados pelos enfermos, mas havia um detalhe: ela tinha um sorriso nos lábios e a paciência no olhar, brunindo o piso em silêncio para que o ar se purificasse na sublime residência da lei. Então, Pedro, que estava ali a sós com Jesus, pergunta se a viúva pobre havia sido a maior doadora no templo do Pai. Ao que Jesus então lhe responde: realmente, a viúva deu muitíssimo, porque enquanto os grandes senhores aqui testemunharam a própria vaidade, com inteligência, desfazendo-se de bens que só lhes constituíam embaraço à tranquilidade futura, ela entregou ao Todo-Poderoso aquilo que significava alimento para o próprio corpo. A maior benfeitora para Deus aqui, no entanto, ainda não é a viúva humilde que se desfez do pão de um momento. É aquela mulher dobrada de trabalho, frágil e macilenta, que está fornecendo à grandeza do templo o seu próprio suor. Então, essa é uma passagem muito interessante e eu confesso que quando tive assim, a bênção de conhecê-la pela primeira vez, fiquei muito impactada, muito surpresa com essa joia que o irmão X nos traz, né? E vem ampliar a nossa compreensão mais ainda a respeito deste ensinamento da doação do óbolo da viúva. Então, para que a gente possa refletir um pouco mais, vamos nos recordar sobre algumas personagens centrais desta passagem, deste fato, que de fato ficou registrado nos evangelhos. Nós tínhamos aqui 3 doadores: os ricos, a viúva pobre e a escrava. E vamos ver então, em poucas palavras, qual foi a atitude de cada um. Os ricos, então, comenta-se que estavam muito focados nas aparências, no exterior, não é? Na vaidade. Havia uma postura envaidecida, já que as doações eram públicas, então todos ali podiam testemunhar quanto que cada um estaria doando ou não, e conta-se também que o gasofilácio ele fazia um barulho, né, quando as moedas eram depositadas. Então, quanto mais você doasse, maior era o barulho, né? Então, mais evidente era a sua generosidade e o quanto você supostamente estaria contribuindo como um bom servo para Deus. No entanto, aquelas pessoas, conforme Jesus comenta, estavam ali movidas mais por uma vaidade,
em dar do que lhes era excedente, né? Mas não do que lhes era do essencial, do seu coração. Havia também uma postura de egoísmo e até de deboche, principalmente quando a viúva pobre se aproxima e foi até humilhada, sofreu ironia daquelas pessoas que ali estavam. O que foi que eles deram? Deram aquilo que lhes sobrava, do excedente, o que não lhes fazia falta. E foi uma doação eminentemente material. Agora, quando a gente pensa a respeito da viúva pobre, vamos perceber que o irmão X acrescenta, ampliando nossa compreensão do fato, que ela entra no templo em oração. Então, ela adentra no templo do Senhor, embora a gente saiba, nós espíritas, que o templo de Deus está em toda parte, né? Está até em nós mesmos. Deus está em toda parte, mas na crença daquele povo, aquela ali era a casa do Senhor. Então, ela ali vai naquela postura de oração e de simplicidade, de humildade. E foi humilhada. O que ela deu? Como Jesus, que vê o coração de cada um, ele pôde sondá-la e ele viu que ela dava ali tudo o que ela tinha. Tudo o que tinha mesmo para comer naquele dia. A doação dela, podemos dizer que foi material, mas também espiritual, porque ao contrário dos ricos, aquilo que a moveu, né, foi o amor, foi a simplicidade. E a escrava? A escrava é uma personagem também muito interessante, porque disse que ela adentra ali com um sorriso. E se a gente for parar para pensar, é algo assim quase inimaginável, né? Porque o escravo é alguém que não é remunerado, faz um trabalho forçado numa situação desumana, humilhante, e, no entanto, ela ali estava com um sorriso, sua alma estava em paz. Ela realizava um trabalho humilde de limpeza, mas tinha também muita paciência. Então, não havia revolta na sua alma, por mais que fosse a situação de sofrimento, de dor, né? Ela tudo fazia com alguma espécie de satisfação íntima, uma sabedoria, uma aquisição espiritual. O que ela deu? Jesus narra que ela deu seu suor, ou seja, ela deu do seu próprio trabalho, mas a gente poderia ir além, pensar que ela estava doando de si, doando também da sua virtude, da sua tranquilidade, da sua paciência, da sua humildade, da sua vibração positiva, da sua alegria, aonde ela estivesse. Então, a doação dessa escrava, que não tinha nem mesmo 2 moedas para depositar ali no gasofilácio, foi uma doação eminentemente espiritual. Ela deu de si, deu de quem ela é. E, surpreendentemente, para os nossos olhos humanos, que muito se enganam com as aparências, Jesus vai dizer, então, que ela foi a maior doadora, a maior serva que por ali passou, né? E acho que muitos de nós, se ali estivéssemos, teríamos errado, né? Possivelmente, nosso juízo, né? Nosso conceito como natural, né? Porque a maioria de nós que não tem, digamos assim, o dom da mediunidade, da vidência, não é capaz de ver a qualidade espiritual de cada um, né? Então é natural que, tanto quanto os discípulos, nós ficássemos surpresos com aquele fato. Então aí é que está uma grande reflexão dessa passagem, né?
de o que é a verdadeira doação, o verdadeiro óbolo. Bom, nós vamos então nos recordar aqui, continuando a nossa reflexão sobre essa passagem, sobre uma outra passagem que está registrada em Mateus, capítulo 22, versículos 36 a 39, e que fala sobre o maior mandamento da lei. Então Jesus foi interrogado: Mestre, qual o grande mandamento da lei? E Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Esse é o maior e o primeiro mandamento. E aqui está o segundo, que é semelhante ao primeiro. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, Allan Kardec faz uma reflexão fenomenal sobre esta passagem. E ele conclui com muita propriedade que nós não podemos amar a Deus com plenitude, verdadeiramente, sem amar suas criaturas, sem amar o próximo. E da mesma forma, não podemos amar ao próximo sem amar a Deus. Então, daí, ele finaliza dizendo que não se pode amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo. Logo, todos os deveres do homem se resumem nesta máxima: fora da caridade não há salvação. E nós trouxemos esta passagem porque o óbolo da viúva é uma mensagem que fala sobre a doação de cada um de nós, né? Que fala sobre a caridade, sobre o amor. E vamos nos recordar a importância aqui da lei de amor. Porque não foi à toa que Jesus resume toda a lei de Deus em um mandamento, para facilitar o nosso entendimento. E esse mandamento é o amor a Deus e o amor ao próximo. Então, aqui nós vamos compreender qual a importância da caridade nas nossas vidas. Porque para nós nos aproximarmos de Deus verdadeiramente e para cumprirmos com o nosso dever existencial, espiritual, nós precisamos, cada um de nós, nos aproximar dessa lei de amor. Amor ao Pai e amor ao próximo. E fazendo pesquisas, nós encontramos umas reflexões de um irmão de doutrina espírita, muito interessante, colocamos aqui a referência do blog dele, sobre essa passagem do óbolo da viúva. E alguns apontamentos a respeito dos ensinamentos, nós aqui citamos, como, por exemplo, o mandamento da caridade, ou seja, do amor, é o fundamento primordial da ética ensinada por Jesus. Porém, tal mandamento não se reduz à aparência de virtude e à doação de bens materiais aos necessitados. Porque nós sabemos, conforme ocorreu na passagem, que muitos de nós podemos praticar ações de beneficência, mas ainda não sermos moralmente bons, isto é, impelidos por intenções puras de amor ao bem. Então a gente vai recordar da sabedoria popular que diz para a gente que o que vale é a intenção, né? E isso resume tudo no óbolo da viúva. O que vale é o que está dentro do nosso coração. Então, o que é a verdadeira caridade, o verdadeiro amor, é a intenção pura de amor ao bem. Porque nesta passagem nós observamos que
muitos personagens, figuras eminentes da época, fariseus, comerciantes, de fato doaram grandes quantias materiais. Mas a intenção daquele gesto era uma intenção dúbia, envaidecida, não era movido pelo impulso, pelo desejo verdadeiro de ser útil, de amar, de se superar, né? De servir a Deus efetivamente. Então, daí que a gente vai refletir que, embora este seja talvez um gesto inicial importante, ainda que eivado de equívocos, mas é importante porque já é o início, né, do nosso desprendimento. E a preocupação central de Jesus é engendrar o homem novo. É a purificação total do mundo interior da criatura humana. A caridade, então, ela vem de uma forma quase que natural, como um fruto de um espírito que só quer e deseja o bem. E nós podemos ver na figura da viúva uma criatura que tinha um coração devotado a Deus e ao bem. Bom, por fim, como nós já ressaltamos, podemos refletir a partir dessa passagem que o que mais importa aos olhos de Deus não é tanto a quantidade do que nós doamos, ou as práticas de benemerência com aparência de virtude, mas o quanto se está comprometido efetivamente, interiormente, em amar a Deus e fazer o bem. E aqui eu tenho um comentário a esse respeito, que todos nós que já estamos há algum tempo na doutrina e somos sempre convocados à prática do bem, sabemos que a prática do bem é um exercício, né? É como a gente fazer ginástica, é como a gente aprender um idioma novo, é como qualquer coisa na vida que a gente aprende a fazer. E no início não é tão fácil, a não ser para aqueles que já estão treinados de outras existências, né? Que já adquiriram virtudes, já têm seus méritos, tudo aquilo vai ser mais natural, mais tranquilo, né? Mas todos nós, de certa forma, devemos compreender, buscar ser solidários conosco, porque nos depararemos com as nossas dificuldades íntimas naturalmente, né? Que se manifestam de várias formas, mas sabemos que é um exercício. Então, a própria disciplina que a gente vai criando de separar aquele horário, aquele momento para se dedicar a uma tarefa, de assumir aquela responsabilidade, de estudar, tudo isso já são assim os nossos primeiros passos, mas estamos todos nós nos edificando, nos aprimorando, aprendendo a deixar o nosso egoísmo um pouquinho de lado, mais quietinho, né? A nossa preguiça, a nossa vaidade, mais quietinha ali. Deixa daqui a pouco a gente conversa, agora não, né? Então, aos poucos, a gente vai se edificando, mas nenhum de nós deve desanimar, porque sabemos que, às vezes, a nossa intenção até é a melhor possível, né? Como fala aqui, já estamos comprometidos em amar a Deus, sabemos que precisamos fazer o bem, mas a gente pisa na bola, né? Como fala aquela música, né? Tropeça aqui, cai acolá, depois levanta, né? Continua a andar e assim vai. Então, para nós, é uma prática. E a esse respeito, a gente se pergunta qual é o bem que nós podemos fazer? Porque já que a gente está falando de caridade, né? Como é que a gente pode praticar essa caridade na nossa vida? E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, item 6, a espiritualidade benfeitora faz um comentário a esse respeito muito oportuno, falando que o óbolo do pobre, ou seja, a doação do pobre, daquele que dá, se privando do necessário, pesa mais na balança de Deus
do que o ouro do rico, que dá sem se privar de coisa alguma. Então, nós já vamos vendo que o sacrifício, aquilo que nos custa fazer, que nos é mais penoso, seja material, seja penoso para o nosso orgulho, para o nosso egoísmo, isso também é importante, né? Às vezes a gente perdoar alguém que a gente precisa perdoar, né? Tudo aquilo que nos seja algo de sacrifício é mais válido para Deus. E ainda no capítulo 13, a espiritualidade diz que será só com dinheiro que se podem secar lágrimas e dever-se-á ficar inativo desde que se não tenha dinheiro? Todo aquele que sinceramente deseja ser útil a seus irmãos, 1000 ocasiões encontrará de realizar o seu desejo. Meu Deus, quando eu vejo essa passagem, sempre vem assim um puxão de orelha na gente. Porque a gente fala, Senhor, quantas oportunidades será que eu perdi hoje de fazer o bem? Né? Todos os dias a gente pede a Deus, né? Deus, que hoje eu possa ajudar alguém, que eu possa fazer o bem. E aí, os espíritos não podem estar falando de uma forma figurada. Quando eles dizem que existem 1000 ocasiões, é porque de fato existe 1000 ocasiões, né? Então, todos nós temos 1000 oportunidades diárias de fazer o bem. Olha só que riqueza para nós. Mas existe algo muito importante aqui, o desejo. Então, nós temos que desejar sinceramente. Quando o nosso desejo for sincero, então a gente vai ter olhos de ver. Ninguém há que, no pleno gozo de suas faculdades, não possa prestar um serviço qualquer, prodigalizar um consolo, minorar um sofrimento físico ou moral, fazer um esforço útil. Não dispõem todos a falta de dinheiro do seu trabalho, do seu tempo, do seu repouso, para de tudo isso dar uma parte ao próximo? Também aí está a dádiva do pobre, o óbolo da viúva. Então, olha como que a espiritualidade vai ampliar o nosso entendimento de caridade. E aí a gente vai começar a entender um pouco mais a riqueza desse ensinamento. Porque, em princípio, a gente pensa, às vezes, na caridade de uma forma muito material, né? Mas não se restringe a isso. Então, nós podemos prestar um serviço, consolar, minorar sofrimentos físicos e morais, fazer um esforço útil. E se não temos dinheiro, temos trabalho, temos o nosso tempo, temos o nosso repouso. Então, olha que riqueza, todos nós temos algo para dar. O Edmilson está falando aqui que o mundo é um grande gasofilácio, né? Que coisa bonita. E é exatamente isso, né? O mundo é um gasofilácio, onde a gente pode doar a todo instante. Se a criatura refletisse mais sensatamente, reconheceria o conteúdo de serviço que os momentos de cada dia lhe podem oferecer e saberia vigiar com acentuado valor os patrimônios próprios. E aqui, então, Emmanuel ele vai reiterar essa reflexão, vai reforçar esse ensinamento de que cada dia é um gasofilácio, né? Cada dia tem 1000 oportunidades, como diz a espiritualidade. E basta a gente estar atentos, né? Se a gente estiver reflexivo, vigilante, a gente vai perceber que a cada instante nós temos uma oportunidade.
e que nós temos patrimônios próprios que nós podemos doar. Bom, aí vem a pergunta que não quer calar, que está na questão 886 do Livro dos Espíritos. Estamos falando de caridade, mas afinal, graças a Deus, Allan Kardec perguntou à espiritualidade qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus. E a espiritualidade, de forma muito sucinta, sintética, vai nos dizer benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. E aí a gente pode brincar, e agora que complicou. Eu achei que eu já estava no caminho, mas agora está nesse patamar. É o chamado BIP, benevolência, indulgência e perdão, para a gente lembrar. Por que eu fiz essa brincadeira? Porque aqui, se a gente reparar, a espiritualidade fala de sentimentos. Então, o verdadeiro amor, a verdadeira caridade, no seu sentido pleno, né, que nós ainda estamos desenvolvendo, ela se resume a sentimentos nobres dentro de nós, que certamente vão se refletir nos atos também, né? Na benevolência, ou seja, na bondade genuína, espontânea, a indulgência, a tolerância para com os outros e o perdão. O amor e a caridade são um complemento da lei de justiça, pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejáramos nos fosse feito. Tal o sentido destas palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. É tão interessante a gente refletir sobre isso, porque quando no comentário a essa resposta é dito que o amor e a caridade são um complemento da lei de justiça, a gente a priori poderia ficar um pouco surpreso, mas não, faz muito sentido. Porque se a gente deseja ser amado, se a gente deseja ser respeitado, se a gente deseja que o outro nos perdoe, que o outro seja benévolo, bondoso, paciente, o que nos cabe a nós, da nossa parte, fazer? Ser aquilo que nós desejamos que os outros nos façam, né? Então, por isso que é justo. Justo é nós fazermos o que nós queremos que nos seja feito, né? Então, no dia que a gente conseguir viver efetivamente, ser a caridade, né? Então a gente certamente já vai estar neste patamar da justiça aos olhos de Deus, dando e recebendo, né? Então é muito rico esse ensinamento para nós, porque claro que vivendo nesse mundo a gente às vezes se amarfanha, né? A gente sabe que não é fácil, tem dias que são mais complicados, sofremos decepções, sabemos que existe muita dificuldade, né? O mundo às vezes é um mundo complexo, as pessoas são enfermas, mas, em verdade, se a gente for buscar lá dentro do nosso coração, a gente vai ver que a maioria de nós ainda não é justo, né? Porque a gente ainda não conseguiu viver realmente a benevolência, a indulgência e o perdão. Então, estamos uns aprendendo com os outros, né? Já que a gente ainda não consegue também ser caridoso, a gente tem que conviver com quem não é caridoso, né? Então, isso é muito interessante a gente refletir. E a caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola, abrange todas as relações em que nos achamos com os nossos semelhantes, sejam eles nossos inferiores,
nossos iguais ou nossos superiores. Então, a caridade, ela deve estar em todas as relações humanas e também com a natureza, né? Porque a gente deve aprender a respeitar também aqueles que são chamados nossos inferiores, né? Os seres que ainda estão abaixo, digamos assim, mais simples na sua evolução. O homem de bem, que compreende a caridade de acordo com Jesus, vai ao encontro do desgraçado, sem esperar que este lhe estenda a mão. A verdadeira caridade é sempre bondosa e benévola. Está tanto no ato como na maneira por que é praticada. Isso é muito interessante, né? Duplo valor tem o serviço prestado com delicadeza. Então, aos poucos, a gente vai aprendendo que não é só o ato da doação. Embora todos nós, a gente começa muitas vezes no ato, praticando, que a gente aprende, mas a gente vai percebendo que também é necessário a gente olhar para dentro do nosso coração e ver também qual o sentimento que está dentro de nós quando a gente está auxiliando alguém, né? Então, ele diz que está tanto no ato como na maneira por que praticamos aquele ato. E lembrai-vos de que, aos olhos de Deus, a ostentação tira o mérito ao benefício, que foi aquilo que acontecia com os nossos irmãos ricos da passagem da viúva. Havia ali um ato muito nobre, mas o que permeava o ato, o interior, não era nobre. Havia um sentimento, um desejo de vaidade, de ostentação, de egoísmo, de orgulho. Então, isso por si mesmo retirava o mérito. Sede, pois, caridosos, praticando não só a caridade, que vos faz dar friamente o óbolo que tirais do bolso, mas a que vos leva ao encontro das misérias ocultas. Sede indulgentes com os defeitos dos vossos semelhantes. Em vez de votar de desprezo à ignorância ao vício, instruí os ignorantes e moralizai os viciados. Sede brandos e benevolentes para com tudo que vos seja inferior. Sede-o para com os seres mais ínfimos da criação, e tereis obedecido à lei de Deus. Então, que riqueza, né? Relembrando a questão da benevolência no ato da verdadeira caridade. E São Vicente de Paulo vem nos lembrar, então, que nós também devemos aprender a ir ao encontro das misérias ocultas, né? Aquelas que às vezes não nos são reveladas. A gente aprender a estar sensível para perceber a dor do outro, a dor silenciosa, né? Ter a indulgência com o defeito, a tolerância, né? Daquele que tanto nos incomoda, que a gente sabe que não é fácil, mas a gente desenvolver uma indulgência, um olhar de perdão sobre o outro. E no livro Convites da Vida, temos uma mensagem muito bonita a esse respeito, de Joana de Ângeles, que se chama Convite ao Amor. O amor é o estágio mais elevado do sentimento. O humano somente atinge a plenitude quando ama. Enquanto anseia e busca ser amado, foge à responsabilidade de amar e padece infância emocional. Então, isso é uma coisa muito interessante para nós, porque nós estamos falando sobre doação, caridade, sobre o maior mandamento, a lei de amor. E a Joana vem ampliar o nosso entendimento a respeito da necessidade de amar, porque
o amor não é só um dever, não é só, digamos assim, permita a licença poética, né, de falar isso, mas não é só porque está na lei, é porque também é a única felicidade que nós podemos ter efetivamente. Então, a importância de nós amarmos, como diz a benfeitora, é porque nós só teremos a verdadeira plenitude quando estivermos amando, né? Então, além da gente estar vivendo de acordo com a lei, como a espiritualidade também nos diz que nós só somos infelizes quando nos afastamos da lei de Deus, né? Então, essas leis, elas vêm nos dar o caminho para a nossa felicidade. E o amor é a principal delas. O amor produz a bênção da felicidade em regime de paz. Nem sempre, porém, se encontrará no ser amado a recíproca. Importa o que é essencial amar, sem solicitação. A gente sabe que é um desafio, né? Para os benfeitores espirituais que já atingiram esse patamar e nos ensinam com muita propriedade, sabemos que esse é o nosso caminho. Mas a gente sabe que para nós ainda estamos muito na infância emocional, como diz Joana de Ângeles, né? Porque assim como a criança que quer tudo para si e que ainda não aprendeu a amar, nós também espiritualmente nos comportamos assim, pensando só em nós e pensando menos nos outros, né? Por isso estamos ainda nesse estado de infância emocional. Se, todavia, sentes aridez íntima e sombras carregadas de desencantos tornam escuras as tuas aspirações, inicia o exercício do amor entre os que sofrem, através da gentileza, passando do estágio da amizade. Descobrirás depois a realidade do amor brando de tranquilidade no país do teu espírito. Se por acaso o céu dos teus sorrisos está com as estrelas da alegria apagadas, ama mesmo assim, e clarificarás outros corações que jazem em noites mais sombrias, percebendo que todo aquele que irradia luz e calor aquece-se e ilumina-se, permanecendo feliz em qualquer circunstância. Haja, pois, o que houver, ama. Então, essa passagem é muito bonita, ainda dessa página da Joana de Ângeles, e todos nós temos alguma experiência a esse respeito, em meio aos sofrimentos da vida, das dificuldades pelas quais nós passamos. Nós sabemos que quando a gente tem a oportunidade de amar, de ajudar alguém, de tantas formas, né? Às vezes um simples telefonema para um amigo, para um parente, para alguém que está doente, uma visita, né? Uma oração para alguém que necessita, que está com uma depressão, para alguém que a gente viu uma notícia na TV. Tem tantas formas da gente amar, da gente se exercitar no amor. E quando a gente ama, a gente verdadeiramente se esquece um pouquinho de nós. E se esquece também da nossa dificuldade. Então, é o que fala a benfeitora, né? Mesmo que a gente tenha o céu dos nossos sorrisos com estrelas de alegria apagadas temporariamente, porque tudo passa, ela nos recomenda que a gente continue amando, né? Porque assim a gente se ilumina aos poucos e a felicidade vai surgindo no nosso coração em qualquer circunstância. Então, isso é muito bonito. E para a gente ir finalizando, né, que já está dando aqui o nosso tempo, nós trouxemos uma mensagem muito bonita de psicografia de Raul Teixeira, pelo espírito Rosângela Lima, que fala também sobre o amor. Lembrando, como a gente colocou aqui essa passagem de Mateus, capítulo 21, versículo 28,
que Deus, ele está sempre nos chamando, está sempre nos convidando, né? Então, ele fala, filho, vai hoje trabalhar na minha vinha. Então, não é amanhã, não é na semana que vem, né? Não é no mês que vem, não é na próxima vida, mas preferencialmente é agora, é hoje, né? Já que a gente tem 1000 oportunidades por dia, Deus está todos os dias nos convidando. Então, nessa mensagem, a Rosângela fala assim para nós: Deus quer que ames e que ofereças um pouco mais de ti à vida. Não te afugentes desse destino. Não te negues a atender a esse anseio do nosso Pai Celestial. Vem, levanta-te e move-te para incrementar uma vida nova para ti. Busca aprender sempre mais, a fim de mais te libertares das cadeias da ignorância. Trabalha com afinco e alegria para te tornares afinado instrumento nas mãos do Senhor. E ama, por fim, porque foste feito à sua semelhança, e porque não deves mais deter o voo que te fará alcançar o teu próprio destino de felicidade, cujos fundamentos se acham no pulsar das constelações. Então, essa mensagem muito bonita, que já fala por si mesma, né? A gente nem precisa falar muito, mas o Pai está esperando, né? Ele nos convida e ele espera algo de cada um de nós, porque ele sabe para que nos criou, ele sabe a nossa finalidade espiritual, ele sabe da nossa dificuldade de hoje, dos nossos erros do passado, mas ele sabe também do nosso dia de amanhã, né? Ele sabe que nós, na condição de filhos pródigos, estamos já cansados, querendo retornar para a casa do Pai, e que ele tem aquele banquete, né? O banquete do amor nos aguardando. Mas que para nós fazermos esse caminho de volta, esse caminho é o caminho do amor, né? É o caminho da caridade, é o caminho do trabalho diário, do trabalho interior em cada um de nós. Então, que nós possamos, cada um de nós, com toda a nossa vontade, com todo o nosso esforço, com toda a nossa humildade e fé, pedir a esse Pai que está de braços abertos para nos receber, cada um de nós, pedir a Ele que nos dê forças para que a gente faça essa caminhada todos os dias, aproveitando nossa vida, a nossa encarnação que Deus nos deu, como uma bênção para que a gente possa voltar por esse caminho, fazendo agora uma nova estrada de amor e de paz. Muito obrigada. Nós